Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça-feira às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e hoje eu tenho de um lado o meu amigo que tá mais do que feliz porque o emo finalmente voltou, Gustavo Azevedo. Oi, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de pesadelos? E do outro lado, o meu amigo que tem 114 anos, mas com carinha de 65, Lucas Abreu. Oi, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? Se você não estava escondido em alguma caverna, provavelmente já sabe que saiu a primeira adaptação de Sandman, HQ de Neil Gaiman para a TV. Desenvolvida pela Warner, que é detentora dos direitos de adaptação da DC Comics, mas encomendada pela Netflix, a temporada de 10 episódios, mais um bônus surpresa, chegou como um furacão no streaming vermelho e tem dominado o top 10 da plataforma por quase um mês. Ainda assim, Neil Gaiman tem feito apelos para que os fãs assistam a temporada o mais rápido possível, sempre maratonando para confirmar a renovação para a segunda temporada que ainda não está garantida. Então, além de haver o debate sobre a qualidade da adaptação, outro assunto que tem dominado as redes é o algoritmo da Netflix e os critérios que a plataforma usa para renovar ou não seus conteúdos. A gente, é claro, vai falar das duas coisas com vocês. Valeu a pena esperar tanto tempo para uma adaptação de Sandman? O que a gente achou da temporada? Será que a Netflix vai renovar? Será que não tem algo de errado com o fato de que uma série que domina o debate por um mês ainda corre risco de cancelamento? Tudo isso a gente vai discutir com vocês nesse episódio. Antes de partir pro episódio, a gente tem alguns recadinhos importantes. Primeiro, se você é fã do Meia Pantufa, não se esquece de compartilhar os nossos episódios com os amigos. Eu tô olhando no Instagram, se você não compartilhar, eu vou no seu sonho criar um furacão e eu vou arrastar sua cama pra baixo. Então vai lá, compartilha no Instagram, compartilha no Twitter, com seus parentes, seus pets, com todo mundo, por favor. Porque isso ajuda muito o nosso projeto a crescer. E mais uma coisa, se você ouve a gente pelo Spotify, avalie o podcast aí no seu aplicativo. Tá lá no começo do feed, é só clicar no Meia Pantufa e dar pra gente as estrelas logo abaixo da descrição. Com essa avaliação, o Meia Pantufa consegue chegar em mais pessoas e expandir cada vez mais nosso trabalho. Sem mais delongas, pegue o seu saquinho de pó, não é o que vocês estão pensando, é poeira mesmo. Seu rubi mágico e sua máscara de gás esquisita com a tromba e vem conversar com a gente sobre The Sandman. É doido que ele tem um saco de pó, uma pedra e uma máscara de gás. Saco de pó, uma pedra. Exatamente, é muito drogado. Tudo pode ter sido um sonho de um drogado, né? No quarto dele morrendo. Aquele visual Os efeitos das drogas. Aquele visual de quem não toma um sol, de quem... Exato, magro. Nossa senhora. Ainda associando o emo às drogas. Olha que triste essa mensagem subliminar. Essa Globo, gente. Globo lixo. A Netflix é vermelha, não é à toa. Meia opinião. Lembrando a todo mundo que a gente vai ter um oceano de spoilers nesse episódio, ok? Então, se você não assistiu ainda e se incomoda demais em saber, salva o episódio nos seus favoritos e volta pra ouvir depois. Mas volta mesmo que a gente fica sabendo, viu? Se você já assistiu ou não se incomoda com spoilers, então pode ficar à vontade, porque a gente tem muito assunto pra tratar aqui. Bom, depois de tanta expectativa, tantos anos com Neil Gaiman negando adaptações, não permitindo, ele finalmente cedeu, com bastante controle criativo, né? Ele tá envolvido diretamente na produção, é acreditado em todos os episódios. E, enfim, saiu uma adaptação de Sandman. Sandman é uma HQ da DC Comics, ou seja, se a Warner tivesse sido um pouquinho mais legal, nós poderíamos ter visto aí no meio do caminho Coringa, Batman, Flash, quem quer que seja. Essas pessoas estão todas no mesmo universo, mas eles decidiram se estabelecer primeiro, eu imagino, antes de começar essa chuva de easter eggs e de participações especiais, né? Vamos ver se a série vai dar certo. Depois a gente tenta imitar a Marvel. E aí fizeram essa adaptação de Sandman. Eu acho que ninguém aqui é especialista nas HQs. Eu já li a primeira parte e assim, a adaptação é bem
bem parecida, bem fiel. Eu acho que toda a vibe tá ali, sabe? As características meio emogóticas da adaptação estão aqui. O Sandman é mais emogótico no quadrinho do que ele é aqui na série, podem ter certeza. E essa série é basicamente sobre o rei dos sonhos, Morpheus. Ele é pego por engano por um mago que queria sequestrar a morte pra morte devolver o filho dele. Só que aí ele faz um ritual lá que dá uma zanga, dá errado, e ele acaba prendendo o Morpheus, que é o rei dos sonhos, ao invés de prender a morte. E o Morpheus fica preso por mais de 100 anos na casa desse mago, no porão desse mago, e aí as coisas dão uma desandada. Algumas pessoas ficam dormindo durante esses 100 anos, sabe? Sem nunca acordar. E o Sandman, que é o Morpheus... Quando a gente fala Sandman, Morpheus, é tudo a mesma coisa. Sonho, é tudo a mesma cara, tá? É várias personalidades. Depois, quando ele sai, quando acontecem todos os eventos lá do primeiro episódio, ele sai, ele põe como objetivo recuperar os itens que foram roubados dele, que é o rubi, o saquinho de pó, não tem uma melhor definição, saquinho de pó, areia, pegar a areia dele de volta. É, a areia dele. E pegar também a sua máscara esquisita, cuja função é meio desconhecida. E aí ele sai nessa jornada pra recuperar os itens dele, pra poder voltar a organizar as coisas no Reino dos Sonhos. Essa série tomou de assalto a Netflix, como a gente falou aí, tá lá no top 10. Hoje que a gente tá gravando, eu acredito que faz 23 dias que Sandman tá no top 1 da Netflix, com pouquíssima variação. Valeu a pena esperar, né? Imagino que o Neil Gaiman fez um bom trabalho de segurar isso aí o quanto ele pôde pra fazer uma adaptação que, do meu ponto de vista, pelo menos, parece muito bem antenada com seus tempos, parece muito bem encaixada, parece muito bem funcional e, assim, um daqueles trabalhos da Netflix um dos poucos trabalhos da Netflix que a gente bate o olho e fala assim, caramba, ó, isso aqui tá muito bem feito. Vocês compartilham dessa opinião? O que você acha, Augusto? Eu não sei se valeu a pena esperar, porque em 90 e alguma coisa, a gente ia ter uma série feita, protagonizada pelo Michael Jackson, né? Ele ligou pra Warner... Ele ligou pra Warner. O Michael Jackson, eu acho que teve um dia que ele surtou, ele já quis ser o Homem-Aranha, né? Ele já quis fazer Sandman. Então, esse é o ponto. Pra mim, esse negócio de valeu a pena depende do ponto de vista. Desculpa, gente. Sendo que o Michael Jackson seria, na verdade, o Funland dessa adaptação. Então, piadas à parte, mas isso é real, tá, gente? Na década de 90, teve duas propostas pra criar. A Warner tentou fazer uma primeira versão que o Michael Jackson ficou sabendo, ele ligou pra Warner pra pedir pra participar, mas aí o projeto esfriou e nada aconteceu. E a gente teve em 96 também uma proposta que foi pro Joseph Gordon-Levitt, não é? Era pra ele participar em 96, e aí criou o projeto, era pra ter sido um filme, e o projeto esfriou de novo. Várias tentativas de fazer o Sandman realmente quase foram concretizadas, e dessa vez a gente teve uma visão nova aí, bem Netflix. Eu acho que essa visão que a gente tá assistindo em 2022 é uma visão bem parecida com o conteúdo que a Netflix tem produzido nos últimos anos. Isso é uma crítica? Pegada bem jovem. Não sei. Deixa eu tentar chegar lá. Deixa eu tentar chegar lá. Eu acho que dentro das propostas que a Netflix colocam aí, né, a público toda semana, todo dia tem uma coisa nova da Netflix, Sandman foi um dos poucos acertos desse ano. Uma das poucas coisas que eu olho assim pra Netflix e recomendo e olho com bons olhos. Não olhos de dentes, mas olhos de olhos mesmo. Pra quem assistiu a série aí. Mas eu tenho uma impressão positiva sobre Sandman. Eu tenho algumas críticas que eu quero fazer mais pra frente, mas uma das coisas que eu acho que mais foram acertadas é a grana que eles depositaram, assim, nessa série. E toda a direção artística, todo o carinho que eles tiveram pra construir esse mundo. Eu que não li as HQs, eu percebi que teve uma estética voltada para os quadrinhos. Eles fazem um direcionamento de arte que deixa o fundo mais estático, o fundo fica mais embaçado. Eles filmaram todos os episódios com grande angular, então os personagens ficam no primeiro plano, bem destacados, e o fundo fica bem embaçadinho lá. As bordas da tela, as assim, bordas da tela quase com vinheta, assim, embaçadinhas. É engraçado, né? A câmera, especialmente nos primeiros episódios, quando ele tá na busca
dos itens dele, tem várias cenas que você pega e a câmera tá parecendo um olho de peixe, sabe? Ela tá parecendo aquela GoPro. Isso. Só que expandida, claro, né? A GoPro, ela segura muito o centro. Ela tem um pouco daquele efeito, como se a tela estivesse dobrando, né? Como se as bordas daquele mundo tivessem meio por fora dele, assim. Eu percebi esse efeito em vários episódios no começo. Depois deu uma sumida, deu uma diminuída. Casa com a estética, né? Dessa coisa do sono, né? Do sonho, na verdade, né? Do sono, não, porque a série é muito boa, ela te prende. Mas casa muito com essa temática da série principal, que deixa os personagens em foco e o fundo mais... Como que é? Onírico? Quando é do onírico. sonho, né? Eu quero usar palavras difíceis hoje. Eu decidi isso. Eu vou usar umas 3. Essa foi a primeira. Daqui a pouco eu vou pesquisar mais umas. Mas o saldo, assim, positivo, né? Eu acho que a minha posição tá muito parecida com a eu sua, gostei. inclusive, pelo visto. Eu tenho críticas, não são poucas críticas, mas eu acho que o saldo é muito positivo, assim. Uma coisa importante. A gente tinha comentado no episódio passado sobre Game of Thrones, o episódio real passado, não o especial. Inclusive, ouçam os dois. A gente falou sobre House of the Dragon. A gente falou com o Thiago Nataro sobre Better Call Saul na última semana. Então ouçam lá os episódios, estão muito bons. E eu soltei uma coisa no último episódio, que era o episódio de Game of Thrones, o episódio de House of the Dragon, na verdade, ele tá mais caro, ele é mais rico em dinheiro mesmo do que o de Sandman. Mas, na verdade, eles são bem aproximados, porque estima-se que um episódio de Sandman foi 15 milhões e um episódio de House of the Dragon foi 20 milhões. Então, comparativamente, eles não estão tão longe não de investimentos. E, inclusive, são investimentos para a série muito altos. Eu acho engraçado como eles usaram esse dinheiro de formas diferentes. Eu falei isso lá da última vez. Eu acho que esse projeto da Netflix tá muito mais digital. Eles apostaram a grana numa coisa muito mais digital do que lá em House of the Dragon, que tem uma textura, é mais real. Que é a mesma coisa de Stranger Things, inclusive, né? Que tem aquela verba ridícula e os caras não pegam uma locação de verdade pra fazer. Tudo CG no fundo. Sim. E eu acho que prejudica, mas a Netflix tá cagando e andando, né? Lucas, e aí? Saldo geral de Sandman, positivo, negativo, mais ou menos? O que você achou? Não, no geral, o saldo é positivo. Eu gostei bastante da série, ao menos dessa primeira temporada. Tem algumas críticas e algumas coisinhas, nem são grandes defeitos, nem que deixam a série ruim. Mas a maioria das críticas que eu tenho são mais técnicas mesmo e de narrativa, principalmente do meio pro fim. Eu acho que a série, ela vai muito bem no começo até o meio ali, o episódio 6, mais ou menos. O episódio da lanchonete é o 5 ou o 6? É o 5. O 6 é o do 5. tempo, da viagem do tempo. Isso. Até o episódio 6, principalmente o episódio 5 e 6, eu acho que a gente fica imersa, quando a série te ganha mesmo. E aí depois ela dá uma caída. Isso me tirou um pouco, porque ela é dividida em duas narrativas, né? Ela tem um começo ali onde o objetivo do Sandman é ele consegue esse objetivo ali no meio da temporada, e depois a gente embarca em outra história com novos personagens que o Sandman participa. Essa segunda parte eu acho que é onde, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que é onde a gente vai encontrar mais defeitos aí. Mas no começo ela me ganhou muito, assim. E eu acho que essa estética que eles escolheram, porque não é barata, né? A série não foi barata. 15 milhões por episódio é uma verba legal ali, né? Pra uma série de streaming. Mas o elenco é todo desconhecido, então já vamos pôr. O elenco foi barato. Esse dinheiro foi tudo pra efeito visual mesmo, assim. Cara, eu sinto, às vezes, eu acho que no geral funciona, porque eles querem passar aquela imagem de ser artificial mesmo. Já, ó, esse é o reino dos sonhos, nós estamos falando de fantasia. Tem coisas que a gente quer dar essa estética de que não parecer com uma coisa real, mas ser realmente algo artificial. A história ajuda, né? É porque o negócio é assim, a Netflix sempre usa o digital, mesmo quando ela não deve. É igual você comparar Grey Man, né, o agente oculto, com Sandman. A pegada visual das séries é parecida. CG demais, criar ambientes digitais ao invés de usar locação real. Em vários momentos em que até não é aconselhável. Só que em Sandman é muito menos incômodo, porque você tá falando de fantasia e mundo dos sonhos e pesadelo e a caralho a 4, né? Faz sentido, né, dentro da história. Você não tá, tipo assim, no mar, eu tô aqui no meio de Beirute e eu tô olhando pra frente e eu tô vendo que o fundo é CG. É diferente, né? No começo isso me incomodou um pouco, mas como a história tem a ver com isso, né? Vai no reino dos sonhos, é uma coisa que é pra ser realmente dessa forma. Depois não me incomodou mais tanto e eu embarquei na série. Mas no geral acho que foi bem positivo. Eles conseguem fazer uma coisa bem amarradinha. Eu não li, né, HQ, mas o pessoal fala que é muito a vibe da HQ. Quem leu, quem é fã mais antigo aí, fala que toda a essência da história realmente tá ali. No geral, eu gostei bastante. Eu acho que você pegou num ponto muito chave de Sandman, Lucas. Ela é um pouco mal estruturada. Não em termos dos episódios
episódios em si. Eu acho que os episódios em si, eles são bem montadinhos, são bem legais, mas quando a gente analisa uma temporada inteira, ela tem um pouco aquela cara de TV aberta americana, sabe? De série dos anos 2000. Ela tem mais a cara de série dos anos 2000 do que a gente entende por séries pós-Netflix, sabe? Pós House of Cards, que acabou mudando muito a estruturação, né? Pós Breaking Bad, digamos assim, que é mais uma coisa de... Eu tenho uma temporada inteira com um núcleo que ele precisa se fechar de certa forma, deixar um gancho pra segunda temporada, mas eu tenho histórias muito fechadinhas ali, até porque as ideias centrais são concebidas todas de uma vez, sabe? Aqui eu tenho que contar a história desse personagem enfrentando esse personagem, e a gente vai encerrar aquele arco ali. Essa Sandman, ela tem um pouco aquela cara de seriados de 24 episódios, porque ela tem uma história, e aí ela encerra essa história muito inesperadamente, muito rápido, assim, na metade da temporada, você fica, pera, mas é isso? Aí ela tem um episódio filler, que é o melhor episódio dessa temporada, disparado. E aí, quando parece que ela vai entrar em ser plenamente episódica, em que cada episódio vai contar uma aventura diferente, uma história diferente, não é. Ela volta atrás. Ela fala, olha, aqui eu vou gastar os meus próximos 4 episódios com essa história da Rose Walker e do Vortex e tudo mais. Então, ela soa desorganizada. Apesar de tudo, apesar de ser bem atuada, apesar de ser muito bonita, descontado o excesso de CG, apesar de ela ter grandes momentos, grandes episódios, pra mim ela me soa muito desencontrada, assim. E ela dá uma murchada no núcleo da Rose Walker, porque eles querem te empurrar uma história inteira quando eles já estão quase sem tempo. E eles não quiseram esticar os episódios pra ter 1 hora e 10, 1h20. Os episódios têm 40 minutos, 45 minutos pra espremer toda uma história, todo um contexto ali dentro de um espacinho, sabe? De poucos minutos de tela. E aí acaba que desengaja, né? Eu não senti muita fé nessa história da Rose Walker com o irmão dela. Eu acho que tudo é apressado, acho que tudo é Posso te falar por que a gente sentiu isso? Minha opinião sincera. Eu acho a Vanessa Samuniai, a atriz, a que faz a Rose Walker, de médio pra ruim. Acho que ela não é boa, ela não... Desculpa, gente, não tem nada a ver com a atuação dela por si, sabe? Eu acho que perto dos outros personagens, ela ficou, assim... Mas eu vou te falar que eu não gosto de ninguém do elenco da segunda parte. Eu acho todo mundo meio forçado. Cara, mas assim, o Mason Alexander Park, que faz o Desejo, tá ótimo, e ele tá mais na segunda parte. Os Endless, os Infinitos, ok. Mas o núcleo da Rose, aquele pessoal daquela pensão, é tipo assim, parece uma coleção de estereótipos, sabe? Meio jogada. E se eles tivessem tido mais tempo, ou mais disposição de desenvolver um pouco mais aquilo, a gente sentiria mais carisma, mais conexão. Mas ela tem muito tempo de tela. Eles, o resto do pessoal, não ela, sabe? E a gente não consegue sentir conexão por ninguém. Eu acho o núcleo todo meio... Entendi. E eu sinto que ela não segura. Ela não consegue segurar em atuação. Ela não consegue, perto dos outros atores, perto dos outros episódios. Cara, a gente teve Charles Dance no primeiro episódio. A gente tem um episódio brutal, que é esse aí, o 5, que você tá falando que é um dos melhores, que tem o David Thewlis, que é Professor Lupin. É o Professor Lupin, que ele faz o John Dee, que é um dos personagens mais importantes da mitologia da DC, que vai parar depois em Arkham City, em Arkham Asylum lá, e vai interagir com Lanterna Verde, um monte de coisa que os fãs já sabem, mas que a gente ainda não sabe com essa temporada. Mas aí, o próprio Tom Sturridge, que tá fazendo um personagem mais contido, um personagem mais sério, e ele tá muito bem no papel. Você coloca essa menina que tá muito basic, assim, ela tá muito CW, perto CW é a palavra. Eu não queria usar, mas que bom que você usou. Nossa, CW é ruim, né? Cara, gente, CW, chato, né? Pra quem não sabe, pra quem tá boiando, CW... Hoje não é mais porque ela foi vendida, mas ela era uma espécie de subdivisão em parceria da Warner com a Paramount. As duas eram donas da CW e a CW produz as séries de conteúdo adolescente da DC. É Supergirl, é Flash, Era conhecida por ter um nível de produção mais fraco, elenco mais de iniciantes, histórias mais corridas, com episódios mais... temporadas mais longas. Então, assim, a gente tá entendendo ela como um padrão, um degrau abaixo das produções da Warner e 3 degraus abaixo da HBO, por exemplo. Mas eu sinto que tem muito essa vibe de série da CW. Acho que nos 2, 3 primeiros episódios eu senti muito isso. Que são muito bons, são episódios muito bons, mas você sente aquela pegada de começo dos anos 2000.
Que não é o mesmo formato de série que a gente tá acostumado a ver hoje. Mas, ao mesmo tempo, eu gostei disso. Eles dão uma derrapada, a gente vê assim, ó, eles estão tentando fazer uma estrutura, depois eles mudam a estrutura da série, a gente percebe isso, mas no fim das contas eles conseguem entregar alguma coisa que funciona. Mas eu gostei porque ela dá a entender que vai ser episódica, mas não é. E meio que ela leva a narrativa pra frente, ao mesmo tempo que você coloca o personagem principal em várias aventuras diferentes. Então, eu senti muito aquela vibe de episódio dos Simpsons, que começa sempre com um tema e no meio do episódio já virou outra coisa completamente diferente. Sim. Eu senti muito isso, que quando a série começa, fala, a série vai ser sobre a busca do Sandman no mundo real, sobre as coisas dele. O grande vilão vai ser o Corinthians. Corinthians. De dente. O Corinthians. O grande vilão dele vai ser o Corinthians. E é isso. Mas não, lá aparece o John Dee no meio. E de repente, lá no primeiro episódio, já se passaram 100 anos. E nem tem os mesmos personagens do primeiro episódio mais. Eles têm uns plots muito bons que ajudam a série a caminhar nessa estrutura meio bagunçada deles. Mas que no fim das contas eu gostei. Porque surpreende. Eu tenho a sensação de que o Sandman, né, o sonho ali, o personagem dele, ele tem muita coisa pra resolver, porque ele ficou fora 100 anos. É tipo quando você entra de férias e quando você volta você tem muita coisa acumulada pra resolver. Sabe? No último mês, você entrou de exatamente, férias, os e-mails não pararam e você precisa, sabe, keep up. É uma vida muito difícil do Sandman. Aí ele volta e fala assim, gente, eu preciso resolver tudo agora. E aí algumas coisas são mais rápidas e algumas coisas demoram mais pra resolver. Basicamente isso que eles fazem na Ainda série. parece o Stephen Fry lá no Mas meio, a gente fica morrendo de medo de começar um documentário sobre abelhas, alguma coisa assim, sabe? Exatamente. Do nada tem um episódio de documentário. Eu acho que eu tô mais com o Luiz do que com o Lucas nessa, porque eu acho bagunçado. Eu não acho que é irreverente e ousado, sabe, disruptivo. Eu não acho. Eu acho que eles bagunçaram mesmo. Eu acho que eles trouxeram elementos. O Neil Gaiman agora, depois que a série foi exibida, ele começou a dar alguns indícios de que talvez agradar a Netflix fosse uma prerrogativa pra série. E aí a gente começa a ver onde estão os problemas. Por exemplo, essa personagem, a Rose Walker, e todo aquele núcleo, é um núcleo muito Netflix. É um núcleo jovem, é um núcleo que vai atrair o público infanto-juvenil pra série, porque a série é muito sombria, então a gente talvez consiga angariar as pessoas ali da geração Z pra fazer um buzz pra gente, pra postar no TikTok, pra começar a engajar. Então, eu acho que eles caíram na própria armadilha da Netflix, sendo que o próprio Neil Gaiman fala que ele tinha o trunfo de poder trocar de plataforma de streaming, se ele quisesse. Então, eu acho que foi um erro eles terem caído nessa coisa de, vamos agradar o público infanto-juvenil. Cara, você tá falando sobre Sandman, você fez 5, 6 episódios extremamente profundos, extremamente filosóficos. O começo da série, igual a gente tá falando aqui, é muito denso, é muito bom. E eles deveriam ter feito isso até o final, sabe? Essa pegada, Sandman ficou 100 anos preso e agora ele tem muita treta pra resolver, funciona episódico. Funciona. Tem uma porque convenção você... de serial killers, cara. Essa não é uma série pra infanto-juvenil. Não é uma série pra adolescente. E eles ficam pegos no meio do caminho, né? Mesmo que eles tenham a limitação 18, ou que eles digam que eles não querem atrair um público menor de 18, eles fazem a produção, especialmente no plot da Rose Walker, como se fosse uma produção menos 18. Como você disse, o perigo mora aí. Porque o que é a cara Netflix? Galera vive batendo na gente, porque a gente bate muito na Netflix, né? Nossos amigos. Mas o que é a cara Netflix? É você construir uma história, uma parte de história, um plot nesse caso, né? De soluções fáceis, sem perigo real. Isso é a cara da Netflix, e isso é a cara do núcleo da Rose Walker. Um monte de soluções fáceis, sem nenhum perigo real. Ela é o vórtex capaz de destruir o universo. E você não sente isso. Tá, e você fica, então destrói aí, bonita. E o jeito que eles resolvem esse negócio do Vortex é muito... palhaçada. Olha total, aqui, CW, eu li aqui o né? livro, tá aqui, vamos, 2 minutinhos a gente resolve esse negócio, ninguém sente muita falta da avó. A avó que se foda. A avó, coitada. No momento Bolsonaro, né? Tipo assim, deixa os idosos se fuder aí, só idoso que morre mesmo, larga pra lá. Deixa a menina novinha aqui, deixa ela trabalhar, põe ela fazer as coisas. O Vortex que não representa perigo real hora nenhuma, assim, não dá... A gente não fica com medo dela hora nenhuma, né? Eu achei que ficou muito fraco esse arco da Rose Walker. Acho que as ideias são muito boas, o lance da convenção dos serial killers e o Corinthians indo atrás dela, e eles falando que ela é muito perigosa e tal, mas depois eles encerram daquele jeito e eles levam as cenas da personagem de um jeito muito desinteressante. Sim, as ideias são boas porque elas são do Gaiman, né? Elas estão lá no material original, agora a execução é que
Dava pra resolver todo o arco do Vórtice em um episódio, por exemplo. A gente começaria ali no episódio 7, ou do stand pro episódio 8, faz um episódio duplo ali, episódico duplo, digamos assim, e depois traz a questão de... Por quê? O que é o que a gente mais fica interessado no último arco com relação ao Sandman e os Perpétuos? Qual é o plano do desejo, né? Qual é o plano desse personagem que tá intrigando a gente, que é o personagem que mais interessa, é o antagonista que a gente mais quer saber depois do Corinthians. São os dois antagonistas, assim, que desenham a série, né? Que conseguem levar a série pra frente. E é uma nolanzada nervosa, né? É o Sandman entrando lá na sala dele e falando pra ele qual que era o plano dele. Ah, beleza, tá Sim. bom. Você pode me explicar, por favor? Aqui, eu tô dentro do seu intestino, do seu, né, seu local de fala, que é um intestino. Quem que falava, né, que o intestino pensa, que deseja as coisas, deve ser isso. Eles deveriam ter pegado esse personagem, que é tão interessante pra gente, e desenvolvido ali nos últimos 2 episódios, que é o que eles queriam ter feito. O gancho teria ficado muito melhor, talvez a relação dele com o Lúcifer poderia ter sido desenvolvida de novo, sabe? Não tem problema reencontrar personagens. Agora, desenvolve essas histórias, né? Parece que eles dão uma migalha e aí não desenvolve aquela migalha. Aí dão outra migalhinha e não desenvolve. Faz pelo menos um arco funcionar ali dentro. Quem é esse desejo? A gente não sabe quem é. E foi o personagem mais subaproveitado. Porque o que é chato é que, assim, você pega o 5º episódio, lembra aí do 5º episódio, e lembra aí do 8º episódio. Não parece a mesma série. Você também não parece a mesma série. Nunca. A diferença de tom e a diferença de, sabe, de coragem e de desafio que os próprios caras se propõem a fazer entre o 5º episódio e o 8º, pra pegar aleatoriamente assim, né? O 5º episódio que é um episódio muito bom do primeiro arco e o 8º que é um episódio do meio do caminho do último arco, parece que eles demitiram toda a equipe e eles contrataram outras pessoas. Fala, agora vem a galera da Netflix. Metade da temporada fica com a galera da Warner, a outra metade fica com a galera da Netflix. Vocês que escrevem, vocês que comandam aqui. Dá muito essa sensação, embora a gente saiba que não tenha sido bem isso, né? Mas assim, pra não parecer que a gente tá batendo muito, como sempre parece toda vez, eu acho que... Eu uso esse termo de forma muito volátil, mas é quase que uma aula de televisão o 5º episódio dessa temporada. O 6º mais ainda, mas eu queria focar no 5º primeiro, porque assim, a gente... fala muito sobre orçamento, por exemplo. É fácil pra House of the Dragon porque House of the Dragon tem todo o dinheiro do mundo. Ou então, é fácil pra, não sei o que, Anéis do Poder, vai ser mais fácil pra Anéis do Poder porque tem todo o dinheiro do mundo. 50 milhões. E aí você pega, Anéis por do Poder. exemplo, Por você pega episódio. as sitcoms, e quando as sitcoms elas ficam sem dinheiro no meio de uma temporada, o que eles fazem? Eles fazem o bottle episode, eles fazem o episódio bolha, né? Que, a gente tá sem grana, sem tempo pra construir locação, pra ficar inventando muita coisa. A gente prende todo mundo aqui na mesma locação, a gente gasta no texto. A gente inventa uma história boa aqui no texto, amarra do melhor jeito que puder, coloca uma locação só e vambora. O 5º episódio dessa série é quase todo dentro de uma mesma locação. Ele tem 50 minutos, 1 hora, alguma coisa assim, e vamos dizer que 70%, 75% do episódio se passa dentro da lanchonete. E assim, é incrível, é incrível. E como eles conseguem fazer, vou dar uma Luiz Filipada aqui, como eles conseguem fazer ao invés de falar. É um episódio em que se faz muito e se fala muito pouco. Ele não precisa ficar falando o tempo inteiro, que é ele que tá fazendo aquelas coisas acontecerem. E aí, a cada vez que a câmera se move, que ela tá pegando uma coisa, a lanchonete tá ficando mais escura, o clima tá ficando mais tenso, as relações estão se enrolando e estão ficando mais complicadas. E assim, o que eu acho muito bom desse episódio, já que a gente tá falando em aspectos mais técnicos, é como, por várias vezes, parece que ele vai se deslocar pra outro núcleo. Tem vários momentos que fala assim, beleza, agora encerrou essa parte aqui da lanchonete, vamos lá ver o que tá acontecendo com o Morpheus. E não, e aí ele, continua. Ele continua na lanchonete. Ele parece que ele vai encerrar, mas ele continua, ele volta. E aí a coisa vai ficando progressivamente mais feia até ela chegar num fim muito pesado. Mas assim, um fim muito pesado. Um fim de filme de terror, cara. Muito mesmo. pesado. E você fala, caralho, como é que vocês conseguiram fazer isso, sabe? Tava todo mundo bem, tava ensolarado, pedindo sandubão e tal. E você tem essa progressão de uma forma tão bonita, tipo, tão bem feita, tão bem estruturadinha. Não precisa do vilão ficar dando risadinha maléfica lá. Ele tá sentado olhando, sabe? Ele tá observando. Ele é um espectador daquela desgraça que o Ruby tá fazendo. E assim, é esteticamente muito incrível e são relações que são muito incríveis, como elas vão se desenvolvendo, como elas vão se deteriorando, né? E você chega no final e fala assim,
caralho, isso aqui foi, sabe, foi um encerramento incrível pra esse primeiro arco. Mesmo que o primeiro arco tenha patinado, assim como o último patina, você chega nesse episódio e fala assim, nossa, que solução maravilhosa, sabe? Que experiência eu acabei de ter nesse episódio. Não, é perfeito. Eu também fiquei muito com essa sensação. Esse episódio ele é muito bem filmado, cara. E ele me surpreendeu demais. Porque você começa o episódio e você fala, tá, beleza. A gente vai ver aqui uns 10 minutos do John Dee fazendo essa bagunça aqui na lanchonete. Vai mostrar o Morpheus indo atrás dele, encontrando ele. E não, o episódio se passa todo ali. O que tinha tudo pra ser um episódio filler desinteressante se torna o melhor episódio da série, cara. E é muito porque ele é chocante também, né? Pra mim, o melhor episódio é o próximo, ponto não que ele esse, chega. mas ok. Eu adoro o próximo também, mas eu ainda prefiro o 5, que eu acho que o 5 me impactou mais, assim. Me surpreendeu mais. Mas o 6 também, pra mim, é 4, 5 e 6. Os 3 melhores episódios dessa série. Episódio 4, 5 e 6, aquela batalha de rimas dele com o Lucifer lá, também é muito bom. Eu sou a esperança, pega na minha e balança, e ele tá morto. Ai, gente do céu, a gente não vai ser levado a sério esse episódio, acabou. Aí você acha que vai ter uma luta, fala, não, vamos ter um debate de ideias aqui. Sim. Eu acho que toda essa questão que a gente tá falando de desenvolver ideias é um resumo desse 5º episódio. A gente pega uma ideia legal, para o nosso tempo, a gente faz um episódio sobre essa ideia, desenvolve ela, encerra ela, fim. Vou dormir, não preciso assistir o próximo episódio. Tá vendo como tudo parece ser um plano articulado, entendeu? Pelo comunismo, tô brincando. Mas tudo como parece ser um plano... da conspiração. Parece, porque se você consegue fazer a temporada até o episódio 6 com episódios que se fecham e você fica satisfeito... Essa é a questão. Com os episódios, você não precisaria ter o final que teve. Se você consegue fazer bem, por que você faz mal? Essa é a questão, esse é o grande ponto. E a gente vê isso, porque, cara... Tipo assim, você já mostrou aqui que você faz direito. A temporada de Sandman é espetacular, sabe? Os episódios 5 e 6, cara, pelo amor de Deus, são incríveis. E aí ela murcha, sabe? Mas você percebe que tem toda essa noção de que eu vou fazer um episódio e vou encerrar ele por si só. Que é uma tendência que as séries atualmente não têm. As séries, elas estão... Principalmente as séries mais voltadas pro público infanto-juvenil, elas não estão tendo mais encerramento nos episódios finais. As séries da Netflix têm essa pegada. Tanto é que em Euphoria, por exemplo, eu não gostei da 2ª temporada porque em alguns momentos eles fazem isso. Eles querem fazer os ganchos, criar uma noção de que a gente precisa saber daquela história só no final, ou só depois que eles vão desenvolver, e não precisava ter esperado, sabe? Você não precisa, volto a falar, você não precisa ficar dando migalha pro espectador pra prender ele na série. Faça seu roteiro, faça a sua história acontecer, que a gente vai ficar preso a ela. É um clássico, assim, né? Você precisa fazer uma história boa pra história ser boa. Acabou saindo um 11º episódio, né? Que, na verdade, são 2 misturados lá. Saiu de surpresa ali, né? Pra um bônusinho pra quem tava gostando de Sandman. Mas tenta imaginar essa estrutura funcionando assim. Essa série, ao invés de ter 10 episódios, essa primeira temporada teria 5. E aí o episódio 6 sairia como um episódio bônus. Cara, a gente ia pirando aqui. Ia pirando, porque olha como o episódio 5 acaba. Ele encerra aquele primeiro arco mesmo, né? E o episódio 6 é um filler, mas é um puta de um filler. Então, assim, se ele saísse como um episódio bônus e, beleza, acabou a primeira temporada com 6 episódios no total, a gente ia maluco. O que parece acontecer é, eles sentaram pra discutir e falar, não, essa história aqui do Sandman recuperar os itens dele, ela vai render uns 5 episódios pra gente, mais ou menos. Mas a gente tem que preencher 10. O que a gente faz? A gente estica essa história? Não. A gente tenta pôr 2 histórias dentro de uma mesma temporada. E aí acaba que você põe a temporada pra competir consigo mesmo. Você tem 2 arcos lá dentro e a gente fica avaliando qual deles funciona, qual deles não funciona. Evidentemente é uma escolha artística, lógico, mas assim, eu não consigo concordar com ela, porque eu acho que você se prejudica. Você tem uma chance de se prejudicar. Ao invés de você ter um episódio ou outro ruim, ou um episódio ou outro que tá enrolando, ou que não funciona, sei lá, você tem 2 histórias diferentes competindo. Você fala, então metade de Sandman é boa e a outra metade é ok.
a metade é excelente, a outra metade é boa. Não sei, cara. Eu acho que dava pra eles terem feito tranquilamente 7 episódios. 7 episódios, conta a história ali que ainda tem o arco do sonho buscando as coisas dele, do John Dee. E aí encerra um último episódio colocando um gancho pra Rose Walker, eles descobrindo aquele lance de, ó, a gente sabe que tem um Vortex. Já jogam umas cenas ali do desejo também, arquitetando o plano dele ali, aquela coisa, e já deixa um gancho pra segunda temporada. Eu acho que ia funcionar muito melhor, porque você já teria uma história planejada, né, porque é baseado num arco da HQ, daria pra trabalhar e estruturar ela melhor numa segunda temporada, e você consegue encerrar bem, do jeito que é a primeira metade. E sem esticar demais. É fácil a gente ficar falando como... Agora é muito fácil, tudo, agora que a série tá pronta. Mas é o que eu falei, eu deixaria, por exemplo, a série com 10 episódios, mas eu traria personagens que foram pontos-chaves, as migalhinhas que eles deram pra gente, pra retomar. Por exemplo, a personagem da Constantine, que é uma revitalização do personagem que é um homem, né, no original. E a gente ama o personagem. Quando apareceu o personagem Constantine, todo mundo pirou, todo mundo queria ver mais daquilo, todo mundo queria ver aquelas histórias entrelaçadas com o Sandman. Não, parece que são coisas fora do que ele tá preocupado em resolver. O personagem do desejo foi mais uma das migalhas que a série entrega e não desenvolve, bota migalha sabe? Só nisso, fica... né? Aqueles coadjuvantes lá do Corinthians têm mais tempos de tela do que o desejo. Exatamente. Eu acho que um dos personagens que teve um desenvolvimento muito legal na série foi o Corinthians. Aí eu acho que ele... Esse é o tipo de personagem que eu falo. Ele apareceu muito, mas ele foi muito bem desenvolvido ao longo da temporada. E ele entrega um final satisfatório como personagem. Ele é desenvolvido, né? Parece que você vê a rede que ele cria de pessoas que ele conquista pro clã dele. Então ele cresce, o plano dele aumenta até então, onde ele é confrontado e derrotado em 2 minutos. E então, assim, eu acho... Porque eles cresceram tanto o personagem pra fazer aquilo que fizeram no final, né? É muito rápido, eu acho. Deveria ter tido um clímax melhor. CWizaram o final dele. Eu também acho que eles resolvem muito rápido, né, as coisas na série. Eles desenvolvem muito bem os melhores personagens, o Corinthians, até o próprio Sonho, eu acho que ele é bem desenvolvido, né? Que ele começa meio egoísta ali, meio arrogante, ele vai se desenvolvendo ao longo da jornada dele, vai mudando um pouco isso. Eu acho que ele, o Corinthians, um personagem que eu adorei foi o Rob Gadlin, o Imortal. Cara, eu adorei esse episódio, que também é outra coisa. Sandman, os melhores episódios de Sandman são os episódios filler da série. É incrível, e eu acho que é essa coisa que a gente tava falando. Eu imagino que era aí que o Gustavo queria chegar também. Então faça praticamente todos os episódios episódicos. Cada episódio eu vou contar uma história, então. Cada episódio vai ter 1h e 10 e eu vou contar uma história. Você tem 4 episódios que contam uma história, você tem um filler e você tem 4 episódios que contam uma outra história. Não parece uma estrutura sensata de fazer, sabe? Nem pra quem estaria lançando semanalmente, nem pra quem lança tudo de uma vez, como a Netflix faz. Eu tenho mais uma solução pegando esse gancho que você falou. Por que eles não usaram a convenção como episódio final e como ponto central do Vortex? Por que o Vortex não foi na convenção? Sendo que o conflito final era entre o Corinthians, aquela convenção de um monte de gente ruim, o Sandman, a Rose Walker. Junta todo mundo e faz um... Você não quer fazer um final épico, assim? Que você quer visualmente deixar todo mundo entrando no Vortex, aquela coisa toda? Você quer melhor lugar do que na convenção que dava pra pôr um monte de gente caindo no Vortex, sabe? E a história tava se encaminhando pra ali. Era só terminar no hotel a história. Então eles perdem várias oportunidades de fechar a história melhor, sabe? Parece que escapa, a história vai escapando, como se fosse um sonho. Sabe quando você quer que... Sabe quando você quer que o sonho mude e o sonho não muda? Você fica forçando ele pra, tipo, eu quero que o sonho... Você quer correr, por exemplo, e não consegue correr no sonho? É o que eu senti assistindo É muito bom quando a gente esbarra na metáfora ideal, né? Eu queria, sabe, conseguir mudar o texto ali da série, mas a Netflix puxou, sabe, pro outro lado. E é um óbvio, parece ser óbvio, né? Assim, que tosco, acabar na convenção, seria o mais óbvio, eles já estavam lá. Mas, cara, era o que a história pedia. São coisas que eles tinham na mão e eles preferem desenvolver de um jeito que vai ficar infantil, de um jeito que vai ficar dicotômico, sem profundidade. A palavra é infantil, porque né? o Morpheus, como eles queriam apresentar um Morpheus bonzinho no último episódio, ele joga o encargo de cada um daqueles serial killers lidar com a própria questão. Ao invés de ele simplesmente ser o fodão que ele é,
e ele ferrar com todo mundo, sabe? Ao mesmo tempo. Ele não faz isso. Cada um vai andando pro seu carro, uns vão confessar, outros vão se matar. Dá uma quebrada na dinâmica, né? Parece que o Morpheus não é realmente um cara poderoso. Ele é poderoso o suficiente pra matar adolescente lá, porque é a obrigação dele, é o que ele tem que fazer. Mas numa convenção de serial killers, tá fora da tela, é mais falado do que visto. Eu acho bem incômodo, assim, sabe? Você põe visualmente as pessoas que a Rose Walker ama morrendo, sendo puxadas pelo Vortex, mas os serial killers estão todos de boa lá, todos eles saem andando, sabe? Você não tem nada acontecendo com eles em tela. Lógico, acontece, mas você não vê. Eu acho que eles tomam uma série de decisões erradas pra tentar transformar essa segunda parte numa parte mais palatável pra públicos mais jovens. Só que não adianta, porque ninguém vai chegar na segunda metade da temporada sem ter visto a primeira. Não adianta, sabe? É como se você tivesse com uma ideia e você desistisse dela no final. Uma ideia de tom, uma ideia de clima da série. E assim, repetindo que o nosso saldo é positivo no fim das contas, isso não impede a gente de falar, porra, mas dava pra ter arrumado aqui e ali, né? Dava pra ter feito, seguido por outro rumo e tal. Porque a gente às vezes cai nessa de, nossa, mas vocês criticam muito. A gente critica mesmo, mas é porque mostrou que tinha potencial, né? Então, a gente tem esse podcast pra criticar as coisas. Se fosse só pra falar bem, a gente ia pro Twitter, fazia uma thread e pronto. Porque é chato, né? Você saber que os caras dão conta de fazer um episódio como o episódio 5 ou como o episódio 6 e que eles simplesmente não querem. Ou que existe alguma pressão externa pra que eles não continuem a série daquele jeito ou naquele clima. E eu acho, assim, tudo no núcleo da Rose Walker muito corrido. O debate entre o Corinthian e o Morpheus pra tentar convencer ela não deve durar 1 minuto, sabe? Ela tá lá no sonho e ele fala um negócio, aí ela fala outro, aí ele fala um negócio, fala, e de repente ela fala, não, eu já sei o que eu vou fazer. E acabou. Assim, 1 minuto de cena. Não é... Você não sente o peso de, nossa, isso aqui é o possível fim do universo. Se o Corinthians ganhar essa briga, essa menina vai acabar com o universo. Você não sente isso, hora nenhuma. Você tem sempre aquela sensação CW de que, eu sei que vai tudo se resolver no final, que não vai ter dano real, que o Morpheus não vai matar ela, e que vai ficar tudo bem, que ele vai aprender a pedir desculpa e a dividir funções. Você já sabe onde é que a coisa tá indo, né? O fim da temporada, pelo menos, se os criadores da série ouvirem a gente, dá a entender de que eles vão abandonar a Rose Walker. Dá a impressão de que eles vão abandonar a Rose Walker, assim, de que a situação do Vórtice tá resolvido e que ela já acordou lá e que ela vai viver com o irmão dela e voa, cara, voa, vai viver sua vida. Agora a gente quer ver os outros personagens e aí eu acho que eles precisam ter mais essa visão de que... Porque a Netflix tá entre renovar e não renovar essa série. Porque eles não conseguiram chegar em um ponto definitivo do que vai ser a série, sabe? Eles não conseguiram formar uma ideia do que é Sandman, de qual é o tom de Sandman. E a Netflix fala assim, eu vou apostar em qual série? Eu vou apostar na primeira parte da temporada ou apostar na segunda parte da temporada? Qual foi a parte que o meu público gostou? Porque tem parte do público que tá abandonando a série ali no episódio 5, porque achou que era uma série mais infantil e viu que o negócio vai pegar, né? Que o pai e a mãe viu o moleque assistindo a série e não vai mais deixar ele ver. E tem um outro público adulto que foi ver o final e não gostou porque ficou muito... Parece que eu tô assistindo, assim, os Irmãos Green. Como é que é o nome daquela série? Once Upon a Time. Parece que eu tô assistindo Once Upon a Time. Parece. Então, não me convenceu. Eu assisti o último episódio chateado. Falei assim, não é possível que eu tô vendo isso. Você lembra da segunda temporada de Twin Peaks, Gusta? Porque Sim, é isso. É tipo assim, Lynch, fala logo quem revelou a Laura Palmer, porque eu preciso que o meu público saiba. Fala logo. E aí, ele revela no 7º episódio da segunda temporada, e ele tinha 22 episódios encomendados. A sensação que dá é essa. Ele foi obrigado a revelar, quem matou foi fulaninho, foi cicrano, sei lá. E agora, que eu tenho mais 16 episódios pra fazer, eu vou falar do quê? Vou falar de que jeito e do que. E aí a coisa dá uma desandada. Eu acho que o Gaiman não percebeu, e aí eu vou discordar um pouco de você, é que tem uma galera desistindo da série e ele tá implorando pra que todo mundo assista de uma vez e maratone. E aí a gente pode falar de algoritmo agora também, mais tarde. Mas ele tá implorando porque a galera não tá fazendo isso. Porque a galera está abandonando no meio. E a galera tá abandonando no meio porque a história despenca do 7º episódio pra frente. Ela perde todo o senso de perigo, ela perde todo o senso de profundidade, todo o senso filosófico. Completamente. Ela vira uma história de, sei lá,
bem e mal, e num padrão de qualidade de escrita, de texto e de andamento muito abaixo dos primeiros episódios, sabe? Você não tem mais. O que é você imaginar um deus preso por 100 anos? Essa ideia em si, ela já é muito pesada. E quando ela se resolve ali, do 7º episódio pra frente, você não sente mais esse peso. Os deuses estão todos fora do caminho, você vê o desejo por 2 minutos, você vê a desespero por 40 segundos, e... O próprio e é isso Sandman aí, sabe? perde a importância, né? Parece que ele perde Ele não é tão ameaçador quanto ele era no começo. O primeiro episódio, gente, eu fiquei com medo dele. De verdade, porque ele parecia... Ele ficava ali mudo, né? Calada vence. Aí ele fica lá no ovinho dele, preso. E assim... Você sabe que quando ele sair dali, a porra vai ficar séria. E ele faz a porra ficar séria ali por 6 episódios mesmo. Ele não tá nem aí com quem tá na frente dele. Eu acho que ele tem uma evolução, sim. Não vou também matar o final inteiro da série só porque virou Once Upon a Time. Mas eu acho que ele tem um desenvolvimento, sim, de perceber que ele ficou preso, mas aquelas concepções que ele tinha de como ele ia salvar o mundo e de como ele ia consertar as coisas não são pra sempre. Aquela ideia que ele tinha não precisa ser a mesma, ele pode aprender com as outras pessoas. Ele desenvolve esse senso de empatia nele, né? Porque ele é um cara meio egocêntrico. Você fica do lado do Sandman na série toda, mas ele é um cara muito egocêntrico. Ele quer tudo do jeito dele. Ninguém pode falar não pra ele. Ninguém pode falar que ele colocou o vaso lá no castelo dele errado, senão ele acha ruim. Então, ele desenvolve esse senso de empatia a ponto de falar para as pessoas, não, se eu continuar tentando fazer tudo do meu jeito, o mundo vai despencar e o vórtice vai engolir a Terra e o mundo vai acabar. Ele precisa olhar para os outros personagens de uma forma mais empática. Eu concordo com você, mas a sensação que eu tenho é que o arco de evolução dele é todo feito até o 6º episódio, particularmente no 6º episódio, porque ele se vê capaz de encontrar um amigo e regride. Porque no começo da outra história, ele volta a ser o Sandman 100% antigo. É o cara egocêntrico, eu tenho a tarefa, eu não tenho que ligar pra nada nem pra ninguém, eu tenho que fazer o que deve ser feito. E aí só no último momento é que ele... É como se ele tivesse 2 arcos de evolução, sabe? Ele evolui, depois ele involui, depois ele evolui de novo. É essa a sensação que eu tenho no final da série. É por isso que eu não gosto, que eu acho o final fraco. É só porque ele tá te falando que ele mudou, e não porque você realmente sentiu isso, sabe? É isso que é chato. Ah, beleza, então ele mudou porque agora ele deixa a Lucienne cuidar das tralhas enquanto ele tá lá desenhando. Tá, beleza, ok, mas... Cadê? Ele mudou porque ele não matou a Rose Walker? Ele ia matar ela. É só porque as circunstâncias mudaram, sabe? Não foi uma crise de consciência nem nada. Então você vê um problema de andamento nesse arco dele de evolução. Ele evolui, sem dúvida. Mas eu acho que assim como o resto da série, é meio destrambelhado. É meio aqui ele é um personagem, mas depois parece que ele é outro, mas depois parece que ele é outro, sabe? Em relação ao sonho, eu discordo um pouco disso. Eu concordo que, como a gente tá falando aqui, o final ele fica bem bagunçado, é bem fraco. A narrativa do final, ele dá essa perdida. Mas eu sinto que ele teve uma evolução boa de personagem, porque eles não mudam a personalidade dele completamente. Não é aquela história que fala, vou começar com esse cara egocêntrico, narcisista, que não importa quem ele tem que matar, ele só vai fazer o que ele tem que fazer, do jeito dele, e no fim das contas ele vai ser bonzinho. A série não te entrega isso. E isso é muito na personagem da Lucienne, né? Que eu acho que tá ali muito mais pra isso, pra desenvolver esse tipo de coisa. A gente tem um primeiro ato que ele tava preso, ele sai e ele quer resolver as coisas dele. Vou procurar minhas coisas, vou refazer meu castelo aqui, e é isso. Então a gente não vê muito né? Estou triste e puto. Estou triste e puto. A gente não vê muito de desenvolvimento dele como personagem. A gente vê ele indo atrás do objetivo dele. E aí depois que passa isso, a gente começa a ver ele, ele já tá estruturado novamente com as coisas dele. E aí... Isso é até verbalizado, né? Isso eles falam, né? Eles não mostram. Falam, o Sandman sempre foi assim. Ele sempre foi esse cara chatão aí. E ele simplesmente conseguiu o que ele precisava e voltou a ser quem ele era. E no fim das contas, eles colocam ali no final ele tentando mudar um pouco, mas ele muda, mas não é aquela coisa que ele fica 100% bonzinho. Porque ele deixa a véia se fuder, ele vai lá, resolve o que ele tem que resolver também. Então, eu gosto disso. Eu acho que eles trabalham bem essa questão dele, mas eu acho que a gente sente a perda disso muito mais por ser 2 histórias diferentes. Que em uma você não explora muito o lado emocional dele, na outra você tenta explorar, mas parece que você tá começando agora um personagem que já... E ele mesmo some, né? Ele aparece pouco na segunda parte. Sim, eu acho que a gente vê pouco dessa some. Evolução, desse arco dele, justamente porque ele dá uma sumida. A tela foca muito na Rose Walker e pouco nele, nesses últimos 4 episódios, sabe? Então, E eu acho que é onde perde a gente né? também, porque a Rose Walker, igual o Gustavo falou, ela é péssima. Eu Deus acho. amado, Ela
Nossa, desce muito o nível, gente, de atuação, sinceramente. Ela e aquela amiga dela, meu Deus do céu. Aquela Laita é Aquela que fraquinha, engravida no viu? sonho. Jesus Ô, amado. minha filha. A Maria Madalena. Não, Maria Madalena não, é a Maria mãe mesmo. Eita, perdi o foco aqui. A pessoa que precisava de uma terapia E intensiva. outra coisa, assim. né? O Sandman ficou lá de mauzão. Ah, não, pode ficar com o bebê por enquanto, porque quando ele nascer, ele é meu. Nossa, como o Sandman é mau. E o final da temporada, cagou. Cagou, ninguém tá nem sombra da Sandman ameaça. depois virou e falou, eu lá vou querer criança aqui no meu castelo, chorando no meu ouvido. Porque ele terminou bonzinho, né, com a Luciene. Ele não terminou mauzão, eu vou catar esse bebê, sabe? Senhora do Destino. Ele terminou bonzinho. Então, assim, tá, lá, esquece. Finge que não aconteceu. A gente só precisava que a Rose suspeitasse dele. Então põe ele pra falar qualquer coisa aqui, pra essa mulher. Eu lembrei agora, quando o Gustavo falou sobre Irmãos Green, eu lembrei do Caim e Abel. Mano, eles estão muito jogados ali, velho. Meu Deus. Poderia ter feito um episódio desapareceu sobre um eles, por pouco. exemplo. É um claro exemplo de que eles poderiam ter pegado um episódio pra desenvolver a história dos dois, ter feito um arco, desenvolver os personagens. A gente conhece um estereótipo de Caim e Abel e a gente ficou com aquilo. É um caco, uma fagulha, e ficou uma muito migalha. jogado, porque É isso. quando eles aparecem, eu falei, cara, tá, eles não estão aparecendo à toa. Alguma coisa vai ter relevância, ele vai ter que voltar aqui pra alguma... E não, meio que... É isso. Falou. Gente, vamos falar um pouquinho de algoritmo, pro episódio não ficar muito longo. Tentar explicar o que tá acontecendo. O Neil Gaiman, ele é bastante ativo no Twitter. Inclusive, siga ele no Twitter, porque ele é hilário. A maior diversão do Neil Gaiman é dar paulada em nerdola no Twitter, que fica reclamando de mudança de gênero, ou que fica querendo explicar pra ele as histórias dele. Ele, inclusive, compartilhou uma vez que os caras estavam putos da vida, que eles queriam processar a Netflix pra obrigar a Netflix a cancelar Good Omens, porque Good Omens estava falando não sei o que dos gays e tal. E Good Omens, na verdade, é da Prime Video. E aí ele compartilhou e deu risada. Falou, não, pode mandar o que você quiser pra Netflix aí. Eu aposto que eles não vão te ouvir. Manda bastante mensagem pra Netflix, alguma coisa assim. Enfim, o Neil Gaiman é uma figura no Twitter. E aí, como ele é muito ativo lá, e por esses dias ele falou assim, gente, por favor, eu sei que eu peço muito de vocês e tal, mas por favor, maratonem. Ah, mas eu gosto de assistir devagar, porque depois vai ficar um ano sem temporada. Ele falou, gente, por favor, maratonem, porque basicamente a Netflix só se importa com quem termina a série. Então, se vocês forem assistindo espaçadamente, o algoritmo contabiliza que a série não é interessante o suficiente. Isso pode pesar, pode ser a diferença entre a série ser renovada ou não, mesmo que a série esteja há mais de 20 dias no top 1 de vários países por aí. Então, gente, vamos entrar naquela discussão que não tem solução, mas assim, puta que pariu, né? Será que esse é o jeito certo de decidir se o conteúdo de entretenimento vale a pena ou não? Se o conteúdo de entretenimento cativa o público ou não? Porque nem todo mundo tem tempo de assistir uma temporada inteira de uma vez, ou então nem gosta, né? Eu, por exemplo, fui esperando justamente porque, ó, se eu termino Sandman toda no primeiro fim de semana, e se eu gostar pra caramba, eu vou ficar mais de anos sem ver isso, talvez 1 ano e meio, talvez 2 anos. Então, assim, não é um jeito meio escroto de decidir se o conteúdo vale a pena ou não, e pior, de decidir se o conteúdo é bom ou não, ou se ele dá público o suficiente ou não? Eu também acho que isso não deveria nem entrar na questão de qualidade, né, do produto pro público em geral. Se a série já tá sendo muito comentada na internet, nas redes sociais, se ela tá no top 10 ali de vários países, já é sucesso. Você já viu que a série foi um sucesso. E aí você vai trabalhar em cima disso, seu marketing, sua divulgação. Agora, pra eu contabilizar que a série realmente foi um sucesso e que vai ser lucrativa, pra ser rentável a gente fazer uma segunda temporada, você tem que maratonar ela pra ela ficar mais tempo. Cara, eu acho que, não sei, eles estão indo muito pro lado errado de como contabilizar isso daí. Não é assim que você assiste série, cara. Você lançou... Tanto é que a Netflix mesmo faz isso. Ela tem série que ela lança semanal, tem série que ela lança em 2 partes a temporada, tem série que ela lança a temporada tudo de uma vez. Como é que você vai determinar isso, sendo que você mesmo lança seus produtos de forma diferente, que às vezes nem dá pra maratonar? Um ótimo ponto. Gusta, é verdade que isso aí é uma decisão tomada pra mirar em geração Z pra uma série que é supostamente mais 18?
Então, eu vou dar a minha visão um pouco mais mercadológica, assim. Vou pensar em como o marketing da Netflix está pensando para tentar justificar esse desespero todo do público com relação ao que a empresa Netflix pensa, né? Eu acho que, assim, como toda empresa, em primeiro lugar, a gente tem que pensar que a gente não vive no mundo dos sonhos, a gente vive no mundo real, o corvo tá pro lado de cá, então a gente sabe que as empresas, elas buscam o lucro. Dinheiro. Não tem nada, Sim. né? Dinheiro. Então, os departamentos de marketing da Netflix buscam um público-alvo, né? Toda empresa tem o seu público-alvo. Eu acho que a Netflix deve ter muito estudo de tecnologia para saber qual é o público que dá engajamento e qual é o público que dá dinheiro, de fato, para eles no quesito assinatura. Então, eles devem saber contabilizar muito bem isso. Eles devem saber como o conteúdo é visto e como o dinheiro entra de acordo com a conta que tá ali fiel pra eles, entendeu? Eles com certeza fazem essa relação. Tipo, o público que assiste séries até a metade tem a tendência de cancelar a assinatura e ficar pagando a Netflix por 3 meses ao ano. O público que termina as séries e tem uma taxa de engajamento até o final da série nunca cancelou a assinatura. Eles devem ter isso em planilha, apresentação para os CEOs, isso definitivamente, porque se é uma métrica, não é à toa, tá em cima de dados. Então, faz sentido você tomar a sua decisão de renovação ou não de um produto que você tem, se você já tem a métrica específica para aquilo. Então, o problema, na verdade, não é com a Netflix. O problema é com quem tá vendendo a sua série para a Netflix. Eu acho que o Neil Gaiman, ele fez um mau negócio de ter colocado a série estrear na Netflix. Ele poderia ter colocado em outra praça. Mas eu sei que é uma decisão complexa, porque para sua série ter um bom alcance, a Netflix é o melhor canal de Mas deixa eu fazer o streaming. advogado do diabo aqui no seu argumento, Gusta. Uma empresa que acabou de perder mais de 50% do seu valor de mercado não deveria ser tão arrogante com relação ao algoritmo dela funcionar ou não, ou com relação a ela saber o que tá segurando o espectador ou não, né? O meu ponto aqui é, será que falando em termos de dinheiro, não seria mais inteligente você ter mais de um modo de analisar se a série é lucrativa ou não, especialmente se você acabou de tomar um baque gigantesco de perda de assinantes e eles estão repensando tudo lá, repensando como vão fazer série, repensando como vão fazer assinatura, já estão começando o teste beta de assinaturas mais baratas com patrocinadores, então assim, eles estão realmente preocupados. Será que eles não estão preocupados pelo lado errado? E eles não deveriam estar preocupados também pelo lado de como o entretenimento deles está sendo recebido? E que tipo de sinal eles estão passando para quem tá de fora? Talvez a própria estratégia de temporada fechada, de você ter que assistir a temporada completa, esteja mudando nesses moldes. A gente não sabe porque até hoje, dia 28/8/2022, Sandman ainda não foi renovada pela Netflix. A gente não sabe se a Netflix está repensando isso e o alcance que Sandman teve em burburinho, em conversa, né, em engajamento das pessoas nas redes sociais, em meme. Isso tem que ser levado em consideração. O Lucas mesmo falou isso, né? E House of the Dragon foi renovada pra segunda temporada com um episódio exibido. Quem tá certo, quem tá errado? Será que a gente tá falando de plataformas muito diferentes? Porque eu tenho certeza que o grosso do público de House of the Dragon foi no streaming, não foi no canal apago HBO, sabe? Mas sabe que eu acho que isso também pode ser um problema muito da quantidade de conteúdo que a Netflix tem. A Netflix tomou uma proporção muito grande, né, no mercado. Então, eles têm a melhor tecnologia, eles estão mudando muito a empresa agora com esses planos novos e tudo mais. Só que eles têm muito conteúdo, e muito conteúdo para todo público. Muito conteúdo que a gente mesmo fala aqui direto, que virou uma coisa muito mercadológica, que tá perdendo qualidade, só que eles têm coisas igual Better Call Saul, igual Sandman. Fim do ano agora eles já lançam um monte de filme de Oscar, que eles dão dinheiro pra grandes diretores fazerem. Minha Rita, A né? questão é, Vamos ver. eu acho que a Netflix tá sobrecarregada de conteúdo e eles estão tentando agora nivelar o que realmente dá lucro pra eles. E eu acho que isso pode fazer parte, igual você falou, pra eles fazerem isso tem uma métrica, beleza. Isso aí deve estar fazendo parte de um estudo de como eles vão reestruturar a empresa, de qual conteúdo que eles vão ficar, até porque Sandman, por exemplo, é feito pela Warner, né? Então eles meio que compraram pra distribuir. Então, será que tá compensando a gente comprar a série toda pra distribuir ela toda de uma vez? Será que não compensa a gente negociar os direitos com o Gaiman e pegar ela pra gente? Total. Tirando que a gente tá falando de uma série de 15 milhões por episódio. Então, acho que isso faz muito parte desse estudo novo de mercado que eles estão... Acho que eles estão tentando ver qual tipo de conteúdo que é rentável mesmo pra eles. E que a Netflix é arrogante,
Você queria que eu te respondesse? Você queria que eu... eles não estão sendo muito arrogantes. Você desenvolveu a pergunta, né? Voltando na pergunta primária. Sem a dúvida. Netflix é arrogante. Era quase uma pergunta retórica, né? A gente sabe que é. Eu acho assim também. Eu acho que a gente tem... Pegando pela lógica que você falou, mas não falando de mercado e mais sobre racionalizar, eu acho que a gente tem que tirar um pouco da emoção na hora de analisar esse tipo de coisa também. Sandman, pra mim, lógico, opinião, né? Pra mim não é uma série boa o suficiente pra estar 200% confirmada pra uma renovação, entende? Justamente porque ela tem uma estrutura bagunçada. Eu acho que ela tem grandes momentos, como especialmente os 2 episódios que eu falei. Ela tem momentos CW, momentos de produção muito barata, de produção muito, sabe, fraca, corrida, bem adolescentesca mesmo. Então, não é como se a gente estivesse falando que a Netflix tá querendo cancelar House of the Dragon, sabe? Que a Netflix tá querendo cancelar a série do Senhor dos Anéis. Não é bem assim. A série tem momentos muito bons, mas ela é instável, e o reflexo do público pra valer tem sido assim. Ela não é uma série que é avaliada nos guias, sabe, IMDb da vida, como uma série nota 9. Ela é 7 e pouquinho ali. Pra série não é muita coisa, viu? Séries costumam ter notas mais altas do que filmes no IMDb, assim. Evidentemente, essa não é a métrica que a gente deveria usar por si, mas ela é um reflexo do que a gente pode avaliar, né? Então eu acho que o Gaiman também pode estar desesperado pelo fato de que a série não sustenta definitivamente que ela vai valer uma renovação. Se você comparar com Stranger Things, que eu sempre chamei de série mais ou menos, eu acho Stranger Things melhor do que Sandman. No fim das contas, quando você pega tudo pra analisar assim. Embora os grandes momentos de Sandman sejam espetaculares. Então eu acho que vale a discussão do cancelamento. Não é como se ela fosse maluca. Só que pra quem tá vendo lá no top 10 todo dia, parece estranho, né? Que uma série que tá 1 mês no top 1, ela esteja correndo um risco de cancelamento. Porque, assim, usando justamente o argumento que todo mundo disse aqui, a Netflix não toma decisões de renovar ou cancelar por qualidade. Ela toma por outros fatores, o principal deles, público. Se o público reagiu. Você pega o top 10 da Netflix, geralmente tá as novelas do SBT, tudo lá. Então, assim, não é uma análise só de o quão bem escrito tá, ou do internacional, ou do não sei público, o quê. né? Você tem públicos muito distintos usando a Netflix. Eu acho que essa é a grande graça. Você tem a senhora dona de casa que vê as novelas velha mexicana. Você tem o pessoal que vê dorama o dia inteiro, né? Que é novelinha coreana. Você tem o pessoal que vê Tiquititas. Você tem a galera que vê Sandman. Eles têm produção demais pra tudo quanto é tipo de público, né? Mas eu ainda acho que Sandman vai ser renovado. Eu acho também que isso faz acho. muito parte. Acho que vai acabar sendo renovado. Mas é muito reflexo disso, né? Dessa mudança de mercado, eu acho. E que saco pro Neil Gaiman, né? Assim, uma série finalmente sair de um projeto que todo mundo elogia. É a obra-prima dele, que né? É que a ele obra-prima do cara. Aí sai a primeira temporada e ele tem que passar por isso, sabe? Por uma análise hipermercadológica que às vezes pra ele nem pra ele mesmo tá fazendo sentido. Às vezes a Netflix esconde esse tipo de informação dele, dos criadores. E ele tá fazendo o que é do alcance dele, com o público que ele tem no Twitter, com quem ele consegue mobilizar pra fazer a série ser renovada. É o que a gente comentou há um tempo atrás de Fringe lá, do J.J. Abrams que eu falei, que eles paravam, aí o pessoal fazia burburinho, a Warner renovava. Parava, fazia burburinho. Sempre tinha um cancelamento, um pré-cancelamento, assim, gente, acho que não vai ter. Aí o fandom ia lá e criava um buzz pra poder finalizar a série. E eu espero que Sandman seja renovada, que os personagens sejam bem desenvolvidos e que o final da série seja planejado, que a série tenha uma conclusão boa, porque uma obra como essa, que existe um público tão fiel e que as pessoas sabem que é um material de qualidade, precisa ter uma adaptação também de qualidade. Foi o closure que a gente teve com O Senhor dos Anéis, sabe? Tipo, uma obra tão prima, uma obra tão que a gente ama, que tá no nosso coração, teve uma trilogia que mereceu versão estendida, que mereceu ser ovacionado no Oscar. Então, o que a gente quer de obra-prima é que quando ela for adaptada, quando ela merece ser encerrada do jeito que os produtores querem encerrar, né? Não de qualquer jeito, não com cliffhanger. Gusta, pantufas pra primeira temporada de Sandman. 7 pantufas, exatamente pra quantidade de episódios que ela me segurou.
Sandman tem alguns problemas de estrutura. Eu não acho que são problemas relacionados ao roteiro em si, porque eu acho que as histórias elas estão ali, elas estão bem escritas, a gente consegue ver qual é o desenho da série. Então, assim, eu não acho o roteiro ruim, eu acho a estrutura ruim por trás do roteiro. Então, as escolhas que eles fazem pra estruturar a série, o casting, eu acho que o elenco ali do final dos últimos 3 episódios tá muito aquém. É como a gente pegar lá o That 70 Show e a gente vê o casting adulto brilhando e o casting jovem capengando, assim, aprendendo a atuar. É bem isso. Eu senti que eles tinham que ter pegado alguém prodígio pra fazer uma série de uma obra-prima, né? Apesar assim como... de que, meu Deus, né? Depois que os caras envelheceram, Ashton Kutcher, Mila Kunis, Laura Prepon, puta merda, Topher Grace. Sabe, que sitcom que tem um elenco de tanta gente famosa, assim. Só que realmente eram todos ruins quando você Mas Show eles começou, na época, eles eram ruins. indiscutivelmente. E eu tenho a sensação de que, por exemplo, em Game of Thrones, que é uma série que tá todo mundo comentando agora... Eu tenho a impressão de que, por exemplo, em Game of Thrones, que tem, que a gente tá comentando de novo, né, com House of the Dragon, eles não pecam nisso. Eles vão lá, o casting de elenco infantil é sempre excelente, eles nunca pegam um ator mirim ruim, os atores são excelentes, porque eles estão fazendo um trabalho de uma série de livros que todo mundo gosta, que existe um fandom muito grande, você precisa de um ator que interprete aquele personagem de uma forma espetacular. Então você precisa de prodígios mesmo, não é série pra você ficar testando ator, pra ficar virando catapulta de ator, eu acho. E essa menina, espero que se ela voltar na segunda temporada, ela esteja melhor, ela ouça esse episódio pra ela saber que a minha opinião está valendo aí pra ela melhorar. É isso, gente. Vou parar de bater em Sandman, porque, gente, 7 pantufas não é uma nota ruim. Eu acho ainda que Sandman tem todos os atributos positivos de uma série criada pra homenagear uma obra-prima, assim como eu tô falando. Então, eu acho que tem o seu charme, ela vai crescer ainda quando ela for renovada. E eu tô com esperança que ela seja renovada. Eu espero que a Rose Walker nem volte na próxima temporada e vai pra outro Se ela voltar na segunda temporada, eu espero que ela não volte. Ela, tipo assim, volta, dá uma olhada, volta. Eu vou dar 7.5 pantufas, vou quebrar uma pantufa no meio aqui, vou rasgar ela, vou pegar só um pé. Eu acho que a gente tem uma visão bem parecida dessa questão da metade da temporada, né? Eu acho que ela vai muito bem, ela começa muito bem, apesar de ter aquele clima de CW já no início, mas eu acho que ela tem um primeiro episódio muito bom e ela tem os melhores episódios da série até ali o 6º episódio. Quando ela caminha pro final, que ela encerra um arco e tenta começar o arco da Rose Walker, é onde a série dá uma desandada. Não acho que ela fica ruim, mas ela foi caminhando pra uma qualidade cada vez melhor conforme os episódios iam passando e de repente ela despenca. Então, o jeito que eles desenvolvem os personagens, o arco da Rose Walker é bem fraco, como eles encerram as coisas muito rápido. Então eu acho que isso daí me tira muito da série. As atuações, acho que no geral não tem nenhuma que me incomoda, fora o arco da Rose Walker ali, mas também não tem ninguém que tá excepcional ali, tá ok, convincente. E eu espero que venha uma segunda temporada aí, mas vou de 7,5 porque eu gostei muito dos episódios que me impactaram pra caramba, assim, me surpreenderam, não esperava que fosse ser tão bom, então eu fico até com dó de não dar 8, mas o final, realmente, eles dão uma derrapada legal ali, 7.5. A gente não pode diminuir a nota, porque tem a batalha de rap entre o Sandman e o Diabo. Não tem como, né, gente? Não tem como ganhar disso. Não tem como, a batalha de rap. Eu sou uma cobra, eu sou... E é desproporcional, né? Porque ele apela. Ela fala assim, eu sou uma cobra. Aí ele, eu sou um planeta. Pô, então tá, né? Ok. Eu acho que eu tenho repetido muito o Gusta. Eu acho que a gente tem que inverter a ordem dessas pantufas. Porque eu vou dar 7 também. Eu fiquei entre 6,5 e 7. Mas eu acho que é meio sacanagem falar em 6,5. Porque Sandman, quando é boa, é muito boa. Pra mim, especialmente, episódios 5 e 6. Mas muito boa. Eu acho que é daquele caso, assim, se essa série fosse feita semanalmente, a gente ia virar um pro outro, assim, no fim de semana e falar, gente, vamos gravar sobre esse episódio? Eu sei, é só o meio, mas vamos gravar sobre esse episódio, de tão bons que eles são, o 5º e o 6º. Mas ela não é tão boa assim no começo e ela é fraca no final. Então, esse desequilíbrio é incômodo, porque a gente fica muito na expectativa e acaba se frustrando, né? Não vou ficar repetindo o Lucas aqui, não. Eu acho que tudo que o Lucas disse tá certinho. É muito do que eu penso sobre a série, sobre como ela é montada, como ela é estruturada. E tenho expectativas de que ela seja renovada. E acho que tudo que tem de ruim nela é o que geralmente tem de ruim na série da Netflix. É um excesso de CG, é um elenco infantilizado, são soluções
infantilizadas pra problemas que pareciam complexos. Você tem um massacre numa lanchonete no episódio 5 e no episódio 10 você tem todas as pessoas se abraçando num mundo verde de árvores e borboletas, né? Tem um desequilíbrio feio aí, eu acho que... E é culpa, provavelmente, da Netflix, né? Joga tudo nas costas da Netflix, a gente nem sabe se é ou não, mas que parece ser, parece. Então, 7, tá bom, é uma série com bons momentos, com momentos mais ou menos. Vale acompanhar e vale assistir, se renovar. Vamos torcer pra renovar, porque o Gaiman merece, tadinho. Ele fez pouca coisa na vida, tem pouco dinheiro. Ninguém reconhece o trabalho dele, coitado. Tem só 96 séries, 40 filmes sendo desenvolvidos aí, mas enfim, esse é o bebê dele. Então, vamos torcer pra renovar. Se não renovar também, que outra distribuidora pegue, que outra produtora pegue, às vezes a série até melhora. Vai pro outro canal talvez, até melhora. Talvez a Globo faz uma versão com Fiuk. Exatamente. Nossa! E Sandman é meio Yesterday, né? Sabe aquele filme que os Beatles são apagados da mente? Porque você fica assim, se esse cara ficou preso por 80 anos, por 100 anos, então a banda The Cure não existe, porque ao invés dele ir lá formar o The Cure, ele tava preso numa bolha, então não existe o movimento do emo, sabe? Não existe My Chemical Romance, não existe Simple Plan, é um universo mais não triste. Mexe em My Chemical Romance. Não prenda os deuses, parem deuses. E aí, pessoal, gostaram do episódio? Concordaram ou discordaram muito da gente? Então vamos trocar uma ideia no Instagram ou no Twitter, @meiapantufa, porque a gente responde tudo que aparece por lá. Gente, vocês vão perceber que a gente anda empolgado pra caramba, tá saindo mais conteúdo bom do que a gente dá conta de cobrir nesse final do mês de agosto. Então, de novo essa semana a gente vai ter episódio na quinta-feira, porque a gente não quer deixar passar a onda de não olhe. Ai, Jordan Peele, eu queria sentar pra tomar uma cerveja com Jordan Peele no boteco, juro. Imagina que experiência maravilhosa seria. Então, quinta-feira a gente vai ter também episódio sobre Nope, ou Não Olhe, o filme do Jordan Peele que tá em cartaz nos cinemas. Não perca, daqui a 2 dias a gente vai vir com esse episódio especial pra vocês. Valeu pela atenção de todo mundo, obrigado por estarem aqui com a gente até este momento. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido, Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music. Quinta-feira a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.